Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O nosso programa de hoje nós vamos falar com o que mais nos encanta, com o que mais nos chama atenção quando olhamos para uma pessoa, o sorriso. Isso mesmo, vamos falar sobre canal, sobre dentes do siso, implantes também. E o nosso convidado já esteve aqui com a gente, é o Luiz Besson. Tudo bem? Tudo bem, Selma? Prazer estar aqui. Obrigada a você por ter vindo novamente no nosso programa. É Luiz Besson, mas a gente chama ele de Besson, né? Então vamos chamar Nós de somos Besson. íntimos. Isso mesmo. Besson, da outra vez que você veio, nós falamos bastante sobre canal. Foi um programa, assim, muito bacana. Quem assistiu falou, gostou muito, foi muito esclarecedor. E vamos, então, falar um pouquinho, assim, do canal para a gente começar o nosso programa. Na verdade, o que é o canal? Selma, o nosso dente por dentro, ele é oco, tá? Então, dentro do dente, ele tem um feixe que a gente chama feixe vasculo-nervoso, que tem artéria, tem veia e tem nervo. Então, ela entra dentro do dente, leva os nutrientes pelo sangue, né? Oxigena e leva embora o sangue que nutriu o dente. Então, por dentro, ele é oco. Então, o canal nada mais é do que um canalzinho que passa bem na raiz do dente. Por isso que é canal. É um canalzinho que tem todo esse feixe lá dentro que inerva o dente e leva os nutrientes para o dente. Então, quando você precisa fazer um canal, é porque deu um probleminha nesse canalzinho. Exatamente, não no canal em si, mas em toda a parte interna do dente. É que quando nós fazemos o tratamento de canal, nós começamos pela parte da polpa do dente, que fica na parte da coroa clínica, que é a parte que a gente sorri internamente, e ele vai até a ponta da raiz. É o mais profundo. É o mais profundo. Então nós temos que tratar toda a parte do dente até a ponta da raiz. Então por isso que a gente chama tratamento de canal, que ele trata toda essa parte do canal. E quem já teve problema de canal sabe o quanto dói. Muita gente, ele assusta muita gente. Demais. Todo mundo, quando chega no consultório, tá com alguma dor, a primeira coisa que ele pergunta é: será que deu canal? Exatamente. Ele assusta muito. E assim, para quem está nos assistindo, né, para identificar, né, a dor, né, de uma simples cárie e a dor que é necessária no canal, qual que é a diferença? Selma, primeiramente, quando você tem um estímulo à dor, tomou uma água gelada, comeu um doce, logo em seguida que você tomou a água gelada ou comeu doce, a dor já cessa. Então ele dá uma dor aguda, forte e já cessa logo em seguida. Normalmente isso é uma exposição da raiz, né, com retração gengival, é uma cárie ou uma sensibilidade mesmo, não tem nada de errado, é apenas uma sensibilidade. Agora, quando a dor, ao estímulo, ela dá uma dor aguda e ela vai diminuindo aos poucos, demora um pouquinho para ela sumir. É um indício de canal. E sempre volta, né? Quando já está muito assim, que não cessa, já é isso, agudo. Ela pode não cessar, ela pode cessar com alguns anti-inflamatórios e analgésicos no começo, mas a tendência é a dor vir e não parar mais. Então dor noturna, também um indício de canal. Nossa, quando eu senti foi uma noite todinha. Exatamente, e não cessa mais com medicamento. Isso já são a gente chama de pulpite irreversível. Quer dizer, a dor já não é mais provocada, ela é espontânea, a dor vem do nada e ela não vai embora mais. E como é incrível, a gente vai no dentista, a gente sabe, faz um coração. Nossa, tira com a mão. Exatamente, que é o feixe vasculo nervoso. A gente tira o nervinho, coloca uma liminha lá dentro do dente, roda ela e puxa. Ele sai como se fosse um macarrãozinho. Aquilo ali nada mais é que tirou o nervo, acabou a dor. E assim, né, um ditado muito popular que as pessoas se falam, né? Quando se tem um canal, mata o dente. Isso, mata o dente. O dente não vai ter mais sensibilidade a estímulos de temperatura, né? Quando você tiver a mastigação, ele também não vai ter essa sensação. E se ele tiver cárie, você também não vai sentir a cárie. Não vai sentir a cárie. Não vai não sentir. É porque, um exemplo, tá morto que não vai ter cárie.
Não, ele vai ter cárie do mesmo jeito. Do mesmo Tá? jeito. A única coisa que vai mudar é que o dente ele perde um pouco da resistência dele, porque ele vai ficar desidratado, ele não vai ter mais os nutrientes sendo levados até ele pelas artérias e veias. E aí você também não vai ter mais a sensibilidade. Então fica um dente mais frágil, por isso que muita gente reclama que logo após o tratamento de canal o dente quebrou. Quebrou. Exatamente. Porque já não sente mais a força que tá. Também, não sente mais a força, né? Não tem mais aquela sensibilidade no dente. Então acaba tendo uma mastigação excessiva e acaba quebrando. Acaba quebrando. E o tratamento também não é só uma vez, né? Nessa primeira, são várias, né? Várias sessões, vamos dizer assim, várias visitas que tem que fazer o dentista. Depende. Depende. Depende de cada pessoa, porque assim, o tratamento de canal pode se dar por trauma. Jogando bola, tomou uma cotovelada. Pode desencadear um problema de canal. Nossa. Você teve uma batida, caiu, bateu a boca no chão. Pode dar um problema de canal. Isso pode ser que deu problema de canal. Não necessariamente vai acontecer. Agora, se teve fratura do dente, quebrou o dente, depende da altura que quebrou o dente. Se o dente quebrou, por exemplo, no toco dele, ali teve exposição da polpa do dente. Teve exposição, entrou bactéria. Ele vai infeccionar. Então tem que tratar o canal. Aí, normalmente se for porque logo em seguida... Não tem só, o dente não existe só um canal, não é? Depende do dente. Os dentes anteriores, os da frente, um canal. Normalmente. Pode ter mais de um? Pode. Mas, na regra, normalmente um canal. Os dentes da metade, na parte do meio da boca, que são os premolares, tem de 1 a 2 canais. Chega a ter até 3 canais. Nossa. É raro, mas pode acontecer. E os dentes do fundo, que são os molares, tem 2, 3 e até 4 canais. E quando, um exemplo, que se é esse dente mais do fundo tem 4 canais, quando tem que fazer os 4. Deu problema em um, dá problema em tudo. Em tudo. Exatamente, porque os canais são separados, mas eles são ligados pela parte da polpa, que se deu exatamente, deu problema na polpa, dá em todos. E só o que faltou eu te falar, que outro também que pode ter problema de canal é por cárie. Então uma carizinha. Ai, tô com uma carizinha, tá doendo. Caiu a obturação. Caiu a obturação. Vou no dentista semana que vem. E acaba ficando. Chega num momento que acaba dando o canal. Quer dizer, era um problema, cárie. Ela evoluiu e deu problema de canal. Que anteriormente não era. Ele se tornou pela falta do cuidado. Por isso que é sempre bacana, tá indo sempre mesmo, dá, né, quanto tempo mais ou menos indica? Cada 6 meses, uma vez por ano? O que nós indicamos é a cada 6 meses, isso é uma regra, né, assim, é o básico que nós pedimos, a cada 6 meses. Tem pessoas que precisam ir antes. São pessoas que têm um acúmulo maior de tártaro, né, tem pessoas que têm problemas de bruxismo, acaba quebrando o dente com muita facilidade, então a gente tem que tomar um cuidado maior. Não quer dizer que ele vá de 3 em 3 meses ao dentista, que ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas ele indo com uma frequência maior, nós conseguimos pegar todos os problemas no começo. Mas via de regra, 6 em 6 meses. Você falou, não é nosso tema hoje, mas você falou do tártaro, né? O que pode ocasionar de ruim o acúmulo de tártaro? O acúmulo de tártaro nada mais é do que aquela sujeirinha do dia a dia que não foi limpada corretamente e ela calcificou, ficou dura. Enquanto ela está naquele biofilme, que é aquela babinha branca, que a gente passa a unha e ela sai, aquilo ali nós conseguimos tirar em casa mesmo com a escovação. Não tirou corretamente, ela vai cristalizando e ela vira o tártaro, ela vira uma pedrinha. Ali a pessoa já não consegue mais tirar. A não ser que pegar uma ponta, tem gente que pega ponta de faca, pega palito, fica cutucando e acaba se machucando. Porque não quer ir ao dentista. Só que essa pedra de tártaro, ela é muito áspera. Então, quanto mais ela tem, mais ela junta. E aí ela vai juntando, principalmente entre os dentes, ela vai crescendo, ela vai acumulando cada vez mais e ela vai apertando a gengiva. E aí a gengiva ela acaba ficando inflamada e ela acaba cedendo um pouco. Ela como se ficasse um tecido esgarçado. Entendi. E ali vai entrando cada vez mais alimento, aí começa a entrar para dentro da gengiva. Nossa. Quando ele entra ali na parte interna, tem a parte óssea, que é a estrutura óssea que
segura os dentes, que a gente Sim. chama ali do alvéolo. Quando o corpo entende que esse tártaro está chegando, está infeccionado ali, o corpo tem uma reação que é de reabsorção do osso. Então ele começa a fugir do tártaro. Quando ele começa a fugir, ele abre um espaço maior e acumula mais. Nossa. E assim, por isso que Buraco sem antigamente, fundo. exatamente, antigamente nossos avós falavam, meu dente caiu sozinho porque eu tenho uma doença. É uma doença porque ela tem cura. Porém, não é uma doença que você pega ali que não vai conseguir cuidar dela. É só você ir ao dentista, fazer a limpeza frequentemente, que você não vai ter esse tipo de problema. Por mais que a sua família tenha problemas com tártaro, com amolecimento. Cair dentes. Dizem que, alguns estudos dizem que é hereditário, mas a gente consegue reverter, porque é a ação mecânica. Você vai ao dentista, faz toda a limpeza e volta tudo para o lugar. Olha só. Entendeu? Então, o tártaro faz com que os dentes fiquem mole com o passar do tempo. Não é de 1 a 2 meses, são alguns anos, mas isso acontece. Pessoal, vamos para um rápido intervalo? Vamos lá. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Mais Saúde na TV. Hoje, nosso convidado, Besson. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre tratamento de canal, né? Mas tem algo também que é um problema muito frequente que eu acredito que todas as pessoas têm, que é o problema com o dente do siso. Que é o famoso dente do juiz? Dente do juiz, isso aí. Então, sempre fala assim, né? Olha o dente do juiz. É o dente do juízo porque geralmente ele começa a apontar ali nos seus 18 aos 20 anos. Quando era para começar a ter o juízo. Exatamente. Mas acho que deve ter algumas regras, exceções. Sim, várias. Geralmente, então, a partir dos 18. Sim, normalmente depende de cada pessoa. Assim como quando nós estamos, os bebês começam, o dente, uns vem com 4 meses, outro com 6 meses, outro com 8 meses. Tem gente que acaba vindo antes, mas assim, não quer dizer que você tenha 18, 20 anos e o seu dente não apontou que você não tenha, ou que o dente não nasceu, você não tem o dente. É que assim, o dente ele começa a se formar 16, 15, 16 anos e já tem o germe dental dele ali. E aí ele vai crescendo, ele vai tendo a deposição de cálcio, ele vai crescendo. Por que ele não saiu para a boca? Porque às vezes tem dente que nasceu torto, dente que nasceu, a gente chama mesializado. Usou o espaço dele, seria isso? Não é nem o espaço dele está praticamente ali meio que reservado. Tá ali. Ele não vai caber geralmente ele não cabe na boca. É por isso que a gente acaba fazendo a extração do dente. Sim. Ele não cabe na boca. Então, o dente às vezes nasce torto, ele nasce de lado, às vezes o dente está inteiro, mas está dentro da mandíbula ou dentro da maxila. Que aconteceu comigo. Exatamente. Eu usei aparelho, né, e eu sentia muita dor, assim, e não nascia. E eu acabei tirando os dois de baixo. Na verdade, quando eu fiz a radiografia, falou que eu não tinha os de cima. É possível mesmo, né? Sim. Tem pessoas que... Todo mundo tem. Nem todo mundo tem, mas assim, tem pessoas que não aparecem o dente e falam, eu não tenho. Às vezes a pessoa tem o dente, tá ali, mas tá escondido. Tem outras que não tem. Tem gente que fica com 3 dentes do siso, 2 dentes do siso. Nossa. 2 só embaixo, ou 2 só em cima. Isso não é regra. Mas o fato de ter que retirar, na maioria das vezes, é necessário, né? Selma, a gente tem que fazer algumas avaliações. A posição que ele está, como que ele está, se tem espaço na boca para ele. Tem uma paciente minha que ela tem os 32 dentes na boca. É muito dente, mas está lá certinho no lugar. Ela foi até o ortodontista dela e estava reclamando um pouco de dor ao mastigar. O que ele orientou? Fazer a retirada dos dentes do siso. Ela questionou por que tirar. Ele falou assim que o dente do siso, junto com os outros dentes, estavam todos tão apertados que não tinha espaço para praticamente nada. Porque no decorrer da vida da gente, os dentes eles têm algumas movimentações. Sim. Com a mastigação, com a fala. Então, e no caso dela, não tinha espaço para nada. Então, ele orientou fazer a extração dos dentes para que tivesse mais espaço na boca para os dentes
irem se rearranjando com o passar do tempo. E depois que ela extraiu, você conversou com ela? Ela sentiu um conforto maior e ela não sentia aquela pressão. Era uma pressão nos dentes mesmo que ela tinha. Nossa, é uma sensação horrível, né, de pressão. Sim. Tanto assim que depois que eu já havia tirado o aparelho, quando o meu começou pra nascer mesmo. Sim. E quando eu fui no dentista, já tinha entortado já. Então, isso daí... Porque eu usei aparelho muito nova. E assim, eu quis tirar logo, né? Tinha um evento lá e eu falei que eu não... É formatura de segundo grau. E eu falei assim, eu não quero tirar minhas fotos de aparelho. Aí eu tirei o aparelho e a dentista falou assim, não é hora, você precisa ficar mais... Não, eu quero tirar. E aí acabou entortando novamente. O trabalho já havia feito. Na verdade, o entortar nessa fase sua, eu acredito que seja maior você ainda estava em fase de crescimento. Sim, eu tinha 17 anos. Exatamente. Porque uns falam, na minha época de faculdade inclusive, falavam, o dente do siso empurrou todos os dentes e apinhou, né? Ele entortou aqui na frente. Aí veio depois alguns estudos que mostravam. Quando o ortodontista faz o trabalho de aparelho, ele vai bandar o segundo molar, né, colocar aquela cinta, Sim. E aí é passado o fio em todos os dentes e aquele lá ele serve de âncora para você ir acertando todos os dentes. Sim. Como que um dente lá de trás, sozinho, empurra todo mundo? Esse é o caso. Então, assim, a gente está ainda nessa briga ainda. Minha concepção, você está em fase de crescimento, os dentes estão se rearranjando, então nessa parte que eles vão se rearranjando, acontece de ter um apertamento entre eles ou alguns hábitos e eles acabam fazendo isso aqui, ó. Foi com o seu, com o meu. E ele acaba... Por isso que tem sempre aquela contenção. Por dentro. Uns dizem que tem que ficar 8 anos, outros dizem que tem que ficar 10 e outros dizem que tem que ficar a vida toda. Você tá aqui falando, eu pensei assim, nossa, e alguém que usa assim, criança, né? Já não tem problema de respiração, tudo tem que usar. Aí ele usa, tira lá com uns 15, começa lá aos 8, tira lá com 15, 16. E depois, quando for nascer? É isso que eu tô pensando. Exatamente. Então... Assim, nessa parte de ortodontia, eu não entendo nada. Eu tô igualzinho você. O que você entende é o que eu entendo. Nada. Então, eu não me meto muito nessa área. Mas, assim, essa parte de contenção, eu acredito que pelo menos tem que ficar até os 21 anos, né? Cessando o crescimento da pessoa, né? E aí eles dizem que tem que ficar com a contenção aqui para o resto da vida. Outros dizem 8 anos. Eu não sei falar para você quanto tempo. Eu só sei que eu não tiro de ninguém. E se alguém pergunta para mim, eu falo para não tirar. E a cirurgia não é demorada ou depende? Tudo depende, Selma. E nem sempre é necessário cirurgia. Só é necessário cirurgia quando ele não se expôs, é isso ou não? É porque assim, o dente do siso em si, ele não causa, ele não é o problema principal. É que a má posição dele pode estar, pela má posição, ele pode, junto com o segundo molar, que ele é o terceiro molar, junto com o segundo molar, ele pode estar numa má posição e ali pode acumular alimento. É lá atrás. Dificuldade de higienização. A posição não está legal. Não consegue passar fio dental, não consegue passar escova. Cárie. Então, se a gente pega no começo, por exemplo, a gente faz a extração, beleza. Já resolveu o problema. Agora tem gente que fala assim, eu não vou tirar, não está doendo nada. Aí ele vai tirar só quando dói. Quando dói, já está comprometido o próprio dente do siso, às vezes. E até o próximo dente. E o dente da frente dele já está com cárie na raiz. Porque já próximo, acumulando alimento. Exatamente, porque ele não escolhe, vou ter cárie nesse dente. Não, se ele está ali em contato, o resto de alimento está em contato com os dois podem ter cárie, um só às vezes. Isso é muito relativo. Então, assim, a cirurgia, sempre que for preciso tirar, faz um raio-x, faz uma radiografia, faz uma avaliação e o profissional vai dar o laudo dele, tá? O que eu oriento? Extrai. Eu oriento extrair. Porque mesmo que não tenha problema, mesmo que ele esteja numa posição legal, tudo,
fica muito lá atrás, é difícil higienização, é um dente que dá muito Vai dar problema depois. Se não morde deu a agora, vai dar bochecha, depois. morde lá atrás, assim, é tanta coisa que a gente vê no consultório, eu Tudo isso oriento. para aprender a ter juízo, no dente do juízo. Exatamente. Tem colegas que falam, não precisa. Isso é filosofia, tá? Ah, sim. Cada faculdade, cada curso, não tem ninguém certo e não tem ninguém errado. Vai de cada um. Vai de cada um, Exatamente. da situação de cada paciente. Exatamente. Né? A recuperação, assim, porque não é assim, fala assim, é uma cirurgia, mas eu acredito que seja um pouquinho chata, por ser no fundo incomoda, né? Comer coisas geladas ajuda na cicatrização, é necessário antibióticos. Ó, parte de cirúrgica, eu sempre dou antibiótico, tá? A maneira correta seria, Selma, se a gente conseguisse ter 100% a esterilização de tudo e manter a cadeia séptica de tudo. Aí a gente não precisaria dar antibiótico, mas a gente já não faz em centro cirúrgico. Mesmo em centro cirúrgico, às vezes é complicado. Sim. Então, assim, a gente dá antibiótico, mesmo que não tenha infecção, a gente dá antibiótico preventivo, anti-inflamatório e analgésicos, tá? Recuperação, depende de cada pessoa. Sorvetinho gelado? Tem gente, olha, eu fiz a cirurgia de uma amiga da Isa, a cirurgia muito legal, foi tudo, correu maravilhosamente bem, mas a Isa teve um pouco de inchaço e ficou roxo o rosto dela. O rosto? Isso. Por quê? O inchaço foi porque eu tive que remover um pouco de osso em volta. O dente estava praticamente impregnado, o dente impregnado no osso. Então eu tive que tirar um pouco de osso. Quando você vai ali e tira osso em volta, o corpo entende, estão me agredindo. E a reação dele, inflamatória. Então ele incha, tá? Chega mais sangue ali para resolver o problema ali. Então olha, eu agredi nosso o corpo. É muito inteligente. Exatamente, eu agredi o corpo vai, opa, preciso resolver isso aqui. Vou me defender. Exatamente. Aí tem gente que fala, nossa, sua boca inchou, nossa, seu dentista não é tão bom. Não, não é isso. Porque tem gente que chega ali, você dá um assopro, o dente sai. E tem dente que você fica 2 horas ali e você tá difícil de tirar. Então tudo isso influencia. Então, quer dizer, o rosto de tal pessoa inchou, o dentista é ruim? Não, pelo contrário. É que a cirurgia foi mais complicada. Sim. A posição estava difícil. E a parte do roxo é que, às vezes, quando a gente faz a incisão, a gente faz um cortezinho para abrir a gengiva, quando a gente fecha depois, pode continua um pouquinho, sangrando um pouquinho, aí 2, 3 minutos. E esse sangue, por transparência, ele acaba aparecendo. Então tem gente que fica roxo, tem gente que não fica. Acho que cada pessoa. Vai de cada situação, cada recuperação. Exatamente. Né? Principalmente gente que tem a pele mais clarinha, bem clarinha, isso que eu falo. Acaba tendo essa parte, fica roxo, tá? E a parte de dor, aí eu já falo assim, se seguir as recomendações, tomar a medicação, dor você praticamente não vai ter. O que vai ficar é dolorido. É a mesma coisa quando você chuta o pé da cama. Dói na hora. E depois fica dolorido, né? Você fica sempre lembrando, mas não fica latejando direto. Mesma coisa a boca. Não ficar conversando, não ficar batendo papo, não ficar levantando. Nossa senhora, que difícil. Exatamente. Seguindo as recomendações, você vai ter uma recuperação maravilhosa. 90% dos problemas que acontecem pós-cirúrgico, a culpa é do paciente. De não seguir as recomendações. Olha, gente. Então nós fazemos a nossa parte dentro do consultório e ele precisa continuar. Dá uma continuidade. Exatamente. Aí ele não continua lá e ele fica depois reclamando em casa. 90% a culpa é do paciente. Ouviram, né, gente? Mas vamos de novo para o intervalo, porque isso aqui está passando muito rápido, gente. Já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje com o Besson. E a nossa, agora, para finalizar, né, porque o Besson a gente começa a conversar e puxa uma coisa, puxa outra, não para mais, né, Besson? Ainda bem, né? Eu ia dar problema fazer essa cirurgia do dente do Cis, se eu tiver problema, porque eu converso demais. Eu vejo bastante, né, nas redes sociais agora que você está colocando. Até perguntei para ele, falei, faz tempo que você está fazendo, né, implante? Ele falou, faz. Eu acho que é porque agora nas redes sociais eu venho acompanhando, mais frequente que você está colocando, né?
Quanto tempo faz, mais ou menos, você está fazendo implante? Implantes são 6 anos. 6 anos? 6 anos. Vem mudando muito essa questão de implantes, assim, nos últimos anos, não vem? Vem mudando As bastante. formas. A tecnologia está muito avançada. Para o paciente, não muda muita coisa. Porque o paciente, quando ele faz o implante, o resultado é sorriso, é bem-estar. E para ele, isso já está há bastante tempo, já é realidade. O que tem mudado muito para nós é o tipo de implante, a maneira de fazer o implante, a tecnologia, o tempo de cicatrização, Sim. né, com as novas tecnologias, novos tipos de implante. Então, isso tem mudado Cada vez para mais nós. acelerado, né? Exatamente, não para. Sempre tem uma novidade. Todo ano, CIOSP, que é o nosso Congresso Internacional em São Paulo, sempre tem novidades. Olha Tá? só. Demora um pouco, às vezes, para chegar, porque hoje está difícil, porque tudo é parte financeira, né, Sim. Selma? Então, a gente, às vezes, tem o acesso, mas a gente não consegue repassar isso. Então, às vezes, demora um pouco mais. Mas, assim, no resultado final, nós sabemos que melhorou muito. Mas para o paciente sempre é o sorriso É o dele no sorriso, final. é o resultado Então, final. exatamente. Então, para ele, não importa se é um implante que é uma tecnologia anterior ou se é atual. Para ele sempre vai estar ali, é o sorriso É dele. o sorriso. Exatamente. Ele não vai sentir a diferença visivelmente. O implante, ele pode ser feito em qualquer idade? Um exemplo, né? Um adolescente, né? Perdeu um dente. É possível já fazer? Tem uma idade Não, certa? Selma, sempre ele não pode fazer o implante enquanto ele estiver em fase de crescimento. Então, Tá. normalmente, a gente faz uma radiografia carpal e vê se já cessou o crescimento dele, tá? Se tiver cessado o crescimento, nós podemos fazer o implante. Normalmente, isso daí é de 18 a 20 anos que tem que cessa o crescimento. Aí nós podemos fazer o implante. Aí até lá Antes tem que estar disso, usando um provisório. exatamente, alguma coisa provisória ou outro tipo de prótese, né, dependendo do que aconteceu, tá? Mas nós não fazemos. E pessoas de mais idade pode ser feito. O pré-requisito para estar fazendo é sempre a condição de saúde física do paciente. Então a gente faz algumas análises de como é que está a parte sanguínea, como é que está a parte de pressão, de diabetes, de plaquetas, tudo isso a gente faz uma análise, tá? Se ele tem condições físicas de estar recebendo o implante, a gente vai ver o local que tem que ser feito. Se ele tem a parte óssea, se precisa fazer algum enxerto ósseo. Porque se ele não tiver a parte... É possível mesmo assim, então. Só que aí antes tem que fazer um enxerto ósseo. Exatamente. Então a gente vai analisar o local para ver o que precisa. Se realmente é inviável, ou a gente muda o tipo de implante, ou a gente realmente muda a conduta, já parte para outro tipo de prótese, não o implante. E uma pessoa assim que ela usa então a dentadura há muito tempo, né? É possível. É possível. Até a pessoa que usa a dentadura há muito tempo é até melhor do que uma pessoa que nunca usou. A pessoa que usa a dentadura, é como se protegesse a parte óssea. Então, ele coloca a prótese, ele está protegido. Tem uma reabsorção óssea natural que vem com a idade. Porém, se você não faz o uso de nenhuma prótese e a pessoa vai se alimentar e fica tentando mastigar com a gengiva, ela fica batendo ali. Osso em Direto. cima, osso embaixo. Osso. Aqui, isso estimula uma reabsorção mais rápida do osso. Então o osso vai ficando mais fino. Mais fino. A hora que nós vamos colocar o implante, não tem altura e às vezes não tem largura. Então ou faz o enxerto ou não faz nada. Não mexe mesmo. Não mexe. Porque às vezes pode ser uma cirurgia bem grande. Você também faz o enxerto? Se também faço o enxerto. enxerto. Dentista que faz. É assim, eu não sou especialista em implante, tá? Eu tenho aperfeiçoamento, eu tenho cursos. E qual é a diferença? O especialista, ele consegue resolver problemas mais complexos. Ele faz tanto implante, aquele implante mais básico, que é mais simples, até um muito complexo. Esse é o especialista. No meu caso, por eu não ser especialista, eu faço tipos de cirurgia simples até moderado. A nível avançado eu já não faço, mas eu tenho contatos com outros profissionais. Tem parceiros. Sempre. Assim, eu procuro ter contato com vários dentistas porque eu não os tenho como concorrência. Eu tenho eles como amigos. Exatamente, para a gente trocar ideias,
trocar conhecimento, né? E a gente se ajudar Se também ajudar, né? nas técnicas, porque a gente não sabe tudo, Não. a gente não viu tudo nessa vida. E a gente vai passar a vida e não vai ver Tem. tudo também. E até tem uma parceira, uma amiga minha, a Vânia, né, do Pedrinho, aí ela pega e fala assim, Selma, assim, tem bastante gente, nós tem salão para atender todo mundo. Ela falou assim, pessoal, se eu querer que 100 mil pessoas, né, Ourinhos inteiro venha só comigo, Exatamente. né, e isso que é bacana, é você ver, não como um concorrente, e sim como um parceiro de trabalho, amigo de trabalho. E sempre quando você tem a pessoa, ele como amigo, vocês podem fazer a troca de pacientes. Se você não conseguiu resolver um problema, você passa para ele, ou vice-versa, e a gente vai se ajudando. Ah, isso é muito bacana, né? Até o paciente se sente mais seguro. Com certeza. Mas vamos voltar aqui e falar do nosso assunto, que é do nosso implante. Pode acontecer de haver uma rejeição? O implante não causa rejeição. Não. Porque, ele na verdade, é biocompatível. Como que é feito o implante? O implante é uma peça de titânio, tá? É um material biocompatível. Por isso que ele não rejeita. Exatamente. Ele não faz bem e também não faz mal. Ele é inerte, tá? Quando nós colocamos o implante no osso, o corpo entende ele como um corpo estranho. O que ele faz? Deposita o osso em volta e abraça e não solta nunca mais. Olha só. Isso que o corpo entende. O que acontece com, às vezes, perde-se algum implante? A maior probabilidade de perda de implante é quando faz a extração de um dente e já coloca o implante logo em seguida. É um pouco complicado, porque a gente não sabe o que tinha aquele dente. Às vezes aquele dente poderia estar com alguma infecção, né? Algum problema ali, e na hora que colocou o implante, a infecção permaneceu. Então é bom ter um tempo de... Isso daí é assim, depende de cada profissional. Tem gente que já tira, eu já fiz isso também, já tirei dente, já coloquei implante e não tive problema. Porque às vezes a pessoa não quer ficar, né? Exatamente, chamamos de implante de carga imediata. Apesar de ser feita uma propaganda muito grande em cima, não é todo mundo que pode fazer e não é todo caso que pode ser feito. É uma especialização. Não é nenhuma especialização, mas assim, a gente tem que fazer a avaliação de cada indivíduo. Na mesma pessoa, tem gente que a gente consegue fazer a carga imediata e a gente vai fazer um outro implante e a gente não consegue fazer carga imediata. E é a mesma pessoa. Então tem que avaliar o local que vai ser feito. Cada caso é um caso. Exatamente. E a mesma pessoa, a gente pode ter que fazer, às vezes, 2 tipos de procedimentos diferentes para o mesmo resultado. Pessoal, a gente está falando de muita coisa. Eu acredito que a gente vai ter que gravar um programa só sobre implantes, porque é muita coisa. Hoje também a gente falou aqui, né, sobre essa troca de parceria com os profissionais e tudo, né? E eu acredito assim que tem que haver uma preocupação também na escolha do profissional. Sim. O que eu tenho percebido bastante, Selma, é o seguinte: as pessoas estão tratando, eu vou falar da minha área, tá? Na minha área de saúde, eu faço prestação de serviço de saúde. Então, muita gente às vezes liga no consultório e faz assim, ó, eu não sei quem é, não sei como é que é o nome da pessoa, a primeira coisa que ela faz, atendemos o telefone, ela fala, quanto é para arrancar um dente? E é aquilo que nós estamos falando aqui, gente, cada caso é um caso, cada paciente é uma situação. A mesma coisa, se eu ligar para um pintor e falar assim, quanto você cobra para pintar minha casa? Ele não vai saber, porque ele não sabe o tamanho da casa, ele não precisa lixar, passar argamassa. Tem tanta coisa, então, quer dizer, ele faz o serviço. E o nosso caso na odontologia é a mesma coisa. Quanto é para arrancar o dente? Quanto é para fazer um implante? Depende, eu não sei falar para você. Tem que ser feita uma avaliação. E muita gente está procurando o profissional por preço. Que tanto é que já liga perguntando o preço. Exatamente. Atrás daquela ligação teve várias outras. Exatamente. Ligando pelo preço e não pelo valor. O que eu quero dizer? O valor não é valor monetário, é o valor daquele profissional, da maneira que ele trabalha, né? É valorizar. E é o carinho que vai ter com esse paciente, exatamente, né? Tipo assim, você não é um cifrão na minha frente, você é um paciente que exatamente, eu quero, né, cuidar bem de você, pra você voltar, né, resolver o seu problema. Isso. Então isso que tem me deixado um pouco preocupado, porque tem gente que, na parte de aparelho mesmo,
É uma parte de aparelho que está muito complicada porque as pessoas estão escolhendo o profissional pela mensalidade que ele cobra. Ah, um cobra 100, o outro cobra Gente, 150, o vamos outro cobra estudar 50. cada profissional, né? Saber das suas especializações, é porque hoje todo mundo, né, vai atrás de conhecimento. Exatamente. Então, se você escolher o profissional que cobra um valor, um preço bem baixo, é correspondente a esse tratamento que você vai ter. Se você escolher um Que profissional. realidade. Porque nós temos um preço básico, porque se tiver nivelado por cima, legal. Mas se você nivelar por baixo, aí você vai ter problema. Então, se você vai num dentista e ele te passa um orçamento de uma restauração, vamos lá, 150, o outro cobra 140, o outro cobra 160, está nivelado por cima. Sim. Agora você vai em outro que cobra R$ 20. É uma diferença muito grande. Então você vai ter uma restauração no seu dente Sim. referente a R$ 20. E isso que a gente chama é prostituição do mercado. Exatamente. Né? Exatamente. E na maioria das áreas tem. A gente também tem, né, tem nossa área que é a área de mídia, né? Trabalhamos também com publicidade, tudo. A gente tem essa preocupação de fazer um trabalho legal para o nosso cliente. Realmente, porque na nossa área é a área de saúde. Sim. Saúde, bem-estar, né? Então a gente está muito preocupado com isso. E a minha preocupação hoje é com essas pessoas que não estão procurando a qualidade, né, do trabalho, um trabalho que nós podemos fazer que vai ficar, vai durar na boca e não vai causar nenhum problema. Ela não, ela está preocupada com o valor. Eu sei que hoje a gente está muito sufocado por gastos excessivos, Sim. carga tributária, por tudo. A gente tem que, isso daí, somos todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu acho que em alguns momentos, algumas coisas, a gente tem que procurar aquilo que tem de melhor. Principalmente o que você falou, nossa saúde. Então, Selma, eu gostaria de ser lembrado pelo bom trabalho que eu presto e ser valorizado, e não pelo preço que eu cobro. Sim. Isso que eu quero ser lembrado. Então, o dinheiro, para mim, lógico, eu não trabalho só pelo dinheiro. Primeiro vem a minha satisfação em fazer o melhor e prestar aquilo que eu estudei, prestar o melhor serviço. O dinheiro acaba sendo consequência, porque se você é um bom profissional, as pessoas te valorizam, elas vêm até você, querem o seu cuidado e elas vão acabar pagando por isso. Sim. Então, o dinheiro nada mais é que o resultado de tudo isso. Sim. Pessoal, eu gostaria muito de te agradecer pela nossa conversa de hoje. O pessoal aqui em Ourinhos está atendendo Cima, está atendendo Santa Cruz também? Santa Cruz é o meu consultório próprio, lá é a Clínica Odontológica Dr. Luiz Besson, tá? Eu atendo lá de segunda, terça e quinta normalmente. Em Ourinhos, quarta, sexta e às vezes sábado, quando precisa. No Cima Saúde, aqui em Ourinhos. Tá? Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Céu. Tá? É um prazer. Até a próxima, hein? Se Deus quiser. O programa Mais Saúde na TV vai ficando por aqui. Agradecimento a Pedrinho, cabeleireiro e equipe, Vânia, Pedrinho, Kai, meninas. Um grande beijo para vocês. Gente, até o próximo programa.